Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por participar de mais uma aula da Escola Bíblica de Capacitação Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva e você pode seguir todas estas aulas apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui no seu vídeo e assim ter a série à sua disposição para estudar, conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. Também você pode acessar por este outro QR Code mais estudos bíblicos que irão edificar a sua vida espiritual e também acompanhar as publicações no meu site www.profpaulohenriquesilva.com. Será um prazer ter a sua companhia. As nossas aulas estão focadas no livro de Atos dos Apóstolos. O tema para este estudo, tema que nós identificamos como sendo representativo do estudo do livro de Atos, é o Espírito Santo e a expansão da Igreja, acompanhado do versículo-chave, a divisa do estudo, que está em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receber poder para testemunhar. Não poder para acusar, defender, julgar, mas poder para sermos testemunhas da parte de Deus sobre Jesus Cristo e como a nossa vida foi transformada a partir do nosso Salvador Jesus Cristo. Que sejamos testemunhas no poder do Espírito Santo de Deus. Este estudo tem um roteiro. Começou primeira fase, dos capítulos 1 até o 7, mostrando a expansão da igreja, o crescimento e o poder do Espírito Santo em Jerusalém e na Judéia. De 8 a 11, já observamos Samaria e Antioquia da Síria, e a partir do capítulo 13 até o 28, estamos estudando os confins da terra, as viagens missionárias de Paulo. Fechamos recentemente a segunda viagem missionária, quando Paulo tem uma estada curta em Éfeso, mas se compromete a voltar àquela cidade, segue para viagem marítima, Cesareia, de Cesareia provavelmente foi até Jerusalém e finalizou a viagem, a segunda, em Antioquia da Síria. Na sequência, Paulo inicia a sua terceira viagem missionária, objeto do nosso estudo, de Atos 18, 23 até 21, 16. Ao final, estudaremos ainda a viagem para Roma. No momento, o nosso ponto focal é a terceira viagem missionária. Então, vamos viajar? Vamos fazer missões até os confins da terra, a exemplo de Paulo. Terceira viagem missionária posicionada aqui no nosso mapa, começando de Antioquia, passando pela região da Cilícia, região da Galácia, toda essa movimentação na Ásia Menor, até Macedônia, descendo para a região da Acaia, retornando à Macedônia, mais uma travessia marítima, indo até Samos, já estamos agora na Ásia Menor, todo esse movimento em direção a Éfeso, estas cidades aqui no litoral do Mediterrâneo, voltando para a região de Tiro, de Ptolemais, estamos no Líbano, e terminando a viagem em Jerusalém. Note que ela não termina em Antioquia, de onde partiu, o que foi comum na primeira e segunda viagem missionária, mas termina em Jerusalém. Todo este roteiro estamos percorrendo juntos. Hoje falaremos de Paulo em Éfeso. Paulo em Éfeso, esta é a proposta do nosso estudo de hoje. Então, a cidade de Éfeso, vamos caracterizar
histórica, geopoliticamente, a cidade de Éfeso e colocá-la à sua disposição para o entendimento deste estudo. A começar, Éfeso, 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo já era povoada aquela região, já havia ali uma comunidade instituída pelos gregos jônios. Se formos um pouco mais adiante, e agora chegarmos no período romano, por volta de 133 a.C., a cidade, dada a sua importância, foi considerada relevante para Roma e, na sequência, admitida como a capital daquela região conhecida como Ásia, Ásia Menor, uma província romana, onde Éfeso tinha o seu grande destaque, uma cidade relevante. A província da Ásia Menor, ela para Roma tinha uma função estratégica, ela estava associando ali regiões importantes do Império Romano e ainda banhada pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Egeu. A cidade de Éfeso, conhecida pelo paganismo, conhecida pelo templo de Diana ou templo de Ártemis, foi considerada uma das maravilhas do mundo antigo, e muitos cultos ocorriam a diversos deuses naquela cidade. Também a cidade de Éfeso era reconhecida como uma cidade cosmopolita, pujante, estamos falando naquela época algo como 250 mil habitantes, talvez até 300 mil habitantes, uma cidade que estava estrategicamente posicionada entre a Ásia e a Europa, também banhada ali, rios próximos, estradas, uma cidade de localização estratégica para o Império Romano e também para o desenvolvimento do cristianismo no primeiro século. Hoje, as ruínas de Éfeso situam-se na Turquia. Conhecemos hoje, o país, a Turquia. Para vermos um pouco melhor isto, é importante recorrermos a um mapa. Vamos posicionar aqui para você melhor este mapa, mostrando a Grécia, logo aqui ao norte a região da Macedônia, vejam Tessalônica, Atenas, capital da Grécia, aqui a região da península do Peloponeso e a Turquia, o mapa dos dias de hoje, aqui a Turquia, a Síria, o Líbano, bem aqui no litoral, e mais ao sul, Jerusalém, no estado de Israel. Bom, aqui está o mar Mediterrâneo, cidades importantes da Turquia, Konya, lembro-se de Icônio, Ankara ou Ankara, a capital da Turquia, Istambul, Bizâncio, Constantinopla e hoje Istambul, a cidade tão importante historicamente, a maior cidade em termos de população na Turquia. Também vemos aqui Esmirna, Izmir e a região onde situava-se Éfeso. Este é o mapa atualizado para você ter uma ideia da relevância da geopolítica desta região. Aqui está o Mar Egeu e aqui o Mar Mediterrâneo e já chegando até a Europa. Então, a Ásia e a Europa sendo aproximadas por esta região ali entre a Turquia e a Grécia. Bom, estamos num momento importante para esse estudo, preparando esta aula hoje, nos dias 30 e 31 de outubro de 2020. Esta aula será disponibilizada no dia 1º de novembro de 2020 e justamente no dia 30 de outubro foi noticiado um terremoto no mar Egeu, terremoto sentido na ilha de Samos, na ilha grega de Samos, chegando até o litoral da Turquia. Relatos de mortos e feridos, talvez chegando a um número muito impressionante de pessoas, tanto nas ilhas gregas quanto ali no litoral da Turquia, que foram abaladas por esse terremoto. Um terremoto que atingiu a magnitude próxima a 7,
terremoto este que se iniciou no mar, mas que todas as suas ondas de choque se aproximaram e reverberaram em terra, causando prejuízos importantes e o mais relevante de tudo isto, provocando naquela região mortes e muitos feridos, centenas de feridos. Aqui está o epicentro do terremoto, aqui mostrado bem próximo à ilha de Samos, que Paulo passou, né? Nesta terceira viagem missionária, representando aqui logo a cidade de Atenas, o mar Egeu e a cidade de Esmirna, que acabou sendo atingida também pela reverberação desse terremoto. A Turquia, localizando-se então a sua costa ocidental, Esmirna é uma cidade bastante ocidentalizada em termos de costumes e também agora atingida por esse terremoto. Nós temos outra referência de outro canal de comunicação dizendo que Izmir é a terceira maior cidade turca, atrás apenas da maior cidade que é Istambul, da capital, que é Ankara, e sendo que hoje esta cidade está com algo na faixa de 2.500.000, 3 milhões de habitantes. A cerca de 60 quilômetros da cidade se encontram as ruínas de Éfeso, consideradas patrimônio da humanidade pela Unesco. Então falamos aqui de duas cidades que inclusive fazem parte das igrejas do Apocalipse, né? Tanto Esmirna quanto Éfeso, uma das 7 cidades do Apocalipse, Éfeso, e também acompanhada de Esmirna, e nesta região temos as ruínas daquela cidade. É um momento importante, momento em que nós podemos, nesta aula, orar por aquelas pessoas que estão em sofrimento. Faremos isso juntos agora, ok? Oramos, Senhor, para vos dar graças, para render-vos glória, louvor e adoração, que somente a Ti são devidos. E neste momento, Senhor, levamos nosso pensamento a Ti, em favor daquelas pessoas que foram atingidas por o terremoto, naquela região que foi um campo missionário tão fértil, mas pode voltar a ser, se for sim da Tua vontade. Nós oramos pelas famílias enlutadas, pelas famílias em sofrimento, pelas pessoas que precisam do alcance da Tua misericórdia, também pelos socorristas, pelas autoridades, e que, Senhor, este fenômeno não volte a causar mal naquela região, se for assim, segundo a Tua vontade. Nós colocamos a nossa oração no Teu tempo de graça, no Teu altar, pelo nome santo de Jesus. Amém. Prosseguindo, Éfeso, ruínas de Éfeso, patrimônio da humanidade, pela Unesco. Você observa aqui nessas 3 ilustrações o anfiteatro de Éfeso, também aqui nós vemos a biblioteca de Éfeso e a ágora, né, a praça de Éfeso. Então coloque aí, né, na sua lista de viagens, se puder, um dia vá até aquela região de Esmirna e visite as ruínas da cidade de Éfeso, na qual Paulo permaneceu por volta de 3 anos. Inclusive escreveu para Éfeso uma carta, após ter ali estado, ele escreve uma carta para Éfeso. Essa carta é escrita durante o seu período da prisão em Roma, é uma das cartas da prisão. Uma carta importantíssima para toda a cristandade, falando sobre as bênçãos espirituais de Deus para o seu povo e também sobre o plano de salvação. Paulo, nesta carta, reafirma um tratado teológico para a igreja, tendo Cristo como o cabeça, e sendo esta igreja o corpo de Cristo. Então, sugiro que você faça também, além do estudo do livro de Atos, o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 19 agora. Paulo visitando a cidade de Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, então Paulo deixa Éfeso e vai para Corinto, Paulo
atravessando as regiões altas, regiões da Galácia, chegou até Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Você se recorda do final do capítulo 18, Apolo, né? Apolo ali com Priscila e Áquila. Agora nós temos Paulo em Éfeso. Encontrando esses discípulos, ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Estamos falando de um povo gentílico, estamos falando daqueles que provavelmente foram discipulados por Apolo, sendo que Apolo também não havia sido batizado no poder do Espírito Santo. Apolo, que vinha de todos os ensinamentos de João Batista, o batismo de João, batismo de arrependimento, e havia transmitido esta informação para os seus seguidores. Mas na sequência, você bem recorda, houve um momento em que Paulo deixou Éfeso após ter sido mais propriamente, com maior exatidão, instruído acerca de Jesus por Priscila e seguiu para a sua missão missionária em Corinto. Agora nós situamos Paulo em Éfeso e ele identifica outros homens que, tais como Apolo, não haviam sido batizados no poder do Espírito Santo, que não conheciam ainda o Espírito Santo, que estavam no aguardo desta manifestação do Espírito Santo. Pois bem, quero fazer menção aos versículos que eu coloco aqui na barrinha azul, logo embaixo. Hein? Esses versículos são para o seu estudo complementar ao longo da semana. Acompanhe. Cada um dos que eu aqui coloco sempre são acompanhados de 2 ou 3 versículos de complementação de estudo. Imediatamente, então, Paulo os pergunta: então, que batismo vocês receberam? O batismo de João. Eles logo assinalaram a Paulo: recebemos o batismo de João. Vejam Marcos 1:8 e Atos 1:5. Disse Paulo: o batismo de João, esclarecendo, foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, que o povo cresce em Jesus. Aquele era o primeiro momento, era um momento de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, mas sempre apoiando-se no arrependimento para o perdão dos pecados e crendo naquele que nos traria a salvação, Jesus, e na sequência derramaria sobre todos os povos o Espírito Santo de Deus. Acompanhe Marcos 1:4 e Marcos 1:7. Pois bem, esse batismo que Paulo agora esclarece àqueles homens que ele encontrou em Éfeso, provém do arrependimento, o batismo de João, e provém também de um batismo do Espírito Santo, a partir do qual é derramado poder sobre os crentes. E este poder, ele vem para quê? Para que nós sejamos testemunhas. Portanto, 2 momentos do batismo: o batismo do arrependimento, apregoado por João, preparando o caminho do Senhor no deserto, aquela voz que clamava, preparando, aplainando o caminho para o Senhor, trazendo aos homens a importância do arrependimento para o perdão dos pecados. Na sequência, vindo o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus, e derramando sobre nós, ao retornar aos céus, derramando em Pentecostes o poder do Espírito Santo. Agora sim, tanto quanto Apolo, aqueles homens viram um ressignificado do batismo. Não apenas o batismo do arrependimento, mas o batismo daquele que o fazia, sim, no poder do Espírito Santo, o batismo em nome de Jesus. Paulo prossegue. Ouvindo isto, eles foram, portanto, batizados no nome do Senhor Jesus. Agora sim,
recebendo o poder do Espírito Santo no batismo em nome de Jesus. Note que Paulo traz o esclarecimento e a ação do batismo. Bom, não que isto fosse para eles uma condição para a salvação. Não era condição nem para aqueles homens e nem o é para nós nos dias de hoje. O batismo não é uma condição para a salvação, mas o batismo é um testemunho da salvação. Portanto, isso era muito importante já naquela época e também é assim para nós no ambiente da congregação, no ambiente da igreja, ainda que a salvação não seja dependente do batismo. Mas o batismo do Espírito Santo, este é uma forma única, exclusiva, suficiente de recebermos o Espírito Santo de Deus. E assim ocorre de uma só vez. Veja Mateus 18, 19 e também Atos 2, 38. Quando Paulo lhes impôs as mãos, olha a importância da imposição das mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, que ocorria de formas bastante diferentes durante aquele primeiro século, o início da igreja, como o Espírito Santo se manifestava de diferentes formas. E começaram, de imediato, a falar em línguas e também a profetizar, manifestações do derramamento do Espírito Santo. Falar em línguas e profetizar. Estas duas manifestações são obrigatórias? Não. Elas eram obrigatórias naquela época? Também não. Elas são hoje uma garantia do derramamento do Espírito Santo? De igual forma, não. O Espírito Santo manifesta de acordo com o seu propósito, com a sua vontade, no tempo e na forma que ele entender, que ele decidir, porque o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo se manifesta de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. E esse testemunho é a nossa própria vida, a nossa vida cristã. Ainda que não se fale em línguas, em que não se profetize, nós temos o poder do Espírito Santo para fazer a missão que nos foi confiada, a missão de testemunhar de Jesus. Atos 6,6 e Marcos 16, 17. Quero fazer aqui uma menção muito especial para você e até mesmo um resgate, alinhando o Espírito Santo à sua missão de nos conceder poder para que possamos exercer a nossa missão e a expansão da igreja acontecendo no livro de Atos, que poderia ser inclusive chamado livro de Atos do Espírito Santo. Vamos resgatar? Vamos realinhar tudo isto? Bom, é o que eu proponho para você agora nesse slide. Número 1, Atos 2, 4 e 41. Estude lá. Os discípulos, judeus e prosélitos em Jerusalém, por ocasião de Pentecostes, recebem o Espírito Santo. Então, em Jerusalém, na Judéia, o Espírito Santo se manifestou. Segundo passo, Atos 8, 17, os samaritanos. Quando for derramado o Espírito Santo sobre vocês, serão então minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, onde mais? Em Samaria. Lembra de Atos 1:8, a divisa da nossa classe, do nosso estudo? Então agora os samaritanos, com a pregação de Filipe e depois a chegada de Pedro e João, os samaritanos recebem o poder do Espírito Santo, que não estava mais circunscrito aos judeus de Jerusalém ou da Judéia, nem os prosélitos, aqueles que vieram para as festas judaicas em Pentecostes. Agora também o povo samaritano, de igual modo, havia recebido o Espírito Santo. Atos 10, 46, nós temos os gentios. Agora sim, gentios romanos em Cesareia, família de Cornélio, sendo alvo do poder do Espírito Santo, descendo sobre eles, tal como aconteceu
com os judeus e os samaritanos, também os romanos, também os gentios em Samaria receberam o poder do Espírito Santo. E vemos agora em Atos 19:6, os gentios em Éfeso, os discípulos, agora sendo batizados por Paulo no poder do Espírito Santo, de igual modo recebem o Espírito Santo de Deus. Notem que falar em línguas e profetizar não ocorreu em Samaria. Não era um fenômeno comum nem mesmo naquela época. Sim, em Pentecostes, também os gentios falaram em línguas em Samaria, também em Éfeso, em Cesareia, também em Éfeso, mas em Samaria não. Portanto, não associe, não cria aí uma relação de necessidade de falar em línguas e de profetizar para que o Espírito Santo de fato tenha se manifestado. São condições próprias do Espírito. Nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós devemos viver nos frutos do Espírito Santo, nós devemos andar conforme o Espírito Santo de Deus e deixar que ele manifeste o seu poder para que possamos, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, proclamar que Jesus é o Senhor. Paulo, em Éfeso, logo de início, como era do seu costume, entrou na sinagoga e ali falou com liberdade, durante 3 meses, argumentando de maneira convincente, por meio da palavra, acerca do reino de Deus. Que Deus havia se manifestado pelo seu Filho, se revelado por Jesus e que não estava ali tratando de uma religião dos judeus, mas que ele estava apregoando o reino de Deus. Não uma religião, mas um reino, o reino de Deus. Atos 9:20 e Marcos 1:15. Mas alguns deles que ouviam judeus na sinagoga se endureceram e recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho, nome que era atribuído aos seguidores de Jesus, aqueles do caminho. Isto diante da multidão. Paulo, então, vendo esta condição e já sabendo das perseguições que sempre advinham desse tipo de manifestação pública dos judeus contrária, desfavorável à pregação do reino de Deus, afastou-se. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Éfeso, uma cidade cultural, uma cidade onde se debatia filosofia, onde se estudava, havia um homem chamado Tirano, um filósofo, um educador que tinha um local reservado para estudo. E Paulo, então, utilizou-se desse lugar para ensinar. Hein? Que importante isso? Paulo, um grande mestre, um grande professor, ensinava escola bíblica com Paulo, direto de Éfeso, lá na escola de Tirano, visto que o ambiente na sinagoga já não era mais propício para que ele continuasse a trazer a palavra de Deus para aquelas pessoas. Então, Paulo se desloca agora para uma outra região na cidade e começa a ensinar na escola de Tirano. Atos 9:2 e 2 Timóteo 3:16 e 17. Quais foram os resultados disso? Pregação de Paulo em Éfeso, como havia acontecido já em Antioquia da Psídia. A pregação do evangelho resultou em 2 reações antagônicas, aqui representadas: o quebrantamento, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, e aqueles que endureceram seu coração. Paulo já havia passado por esta condição anteriormente. Ele sabia que essas 2 reações eram possíveis, mas ele diligentemente não deixava de ensinar. E ele ensinava todos os dias na escola de Tirano. Conforme Mateus 24:35, passará o céu, passará a terra, porém as palavras de Deus não passarão, e Paulo
apregoava o reino de Deus e levava a palavra de Deus como forma de ensino àquelas pessoas e permanecendo naquela cidade por um período aproximado de 3 anos. Então, iniciamos nesta nossa aula hoje a passagem de Paulo por Éfeso. Agora sim, nós vamos perceber, a partir da próxima aula, tudo o que aconteceu naquela cidade, quais foram os reflexos, as repercussões de todo esse tempo que Paulo permaneceu numa cidade de tamanha importância para o cristianismo. Note bem, Éfeso esteve sob os ensinos de Priscila e Áquila, sob o discipulado de Priscila, Áquila e Apolo. Éfeso recebeu Paulo, que ali ficou por 3 anos. Éfeso teve como bispo, como dirigente do cristianismo naquela cidade, como pastor daquela cidade, Timóteo. Éfeso também teve como pastor João. João escreveu suas cartas, João escreveu o seu evangelho a partir de Éfeso, uma cidade que foi destaque para o cristianismo no primeiro século. Temos Jerusalém, Antioquia da Síria e agora os holofotes do cristianismo estão sobre a cidade de Éfeso. Você quer acompanhar mais? Quer saber mais do que aconteceu em Éfeso durante essa passagem de Paulo na sua 3ª viagem missionária? Permaneça conosco. Continue acompanhando as nossas aulas. Ore, estude como Paulo todos os dias, diligentemente, e compartilhe com outras pessoas este estudo. A partir da próxima aula, veremos Atos 19, 10, a continuidade de Paulo na cidade de Éfeso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo carinho, pelo acompanhamento das nossas aulas. Que o Senhor lhe abençoe e guarde. Obrigado. Tchau.